O futebol brasileiro está voltando para a primeira prateleira? Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Joca e eu queria trazer um pouco dessa reflexão para vocês. É claro que você dizer que o futebol brasileiro está voltando para a primeira prateleira talvez seja uma reflexão um pouco mais complexa, né? Porque o futebol europeu ele realmente tem um nível muito acima do futebol brasileiro. Mas eu acho que é importante a gente trazer alguns pontos, que é, por exemplo, assim, o futebol jogado. Eu acredito que nos últimos 5 anos o futebol jogado aqui no Brasil ele tá muito mais bonito, ele tá muito mais digerível, tá? Um futebol muito mais gostoso de ser assistido. Assim, que no geral o futebol brasileiro aumentou muito o seu nível, isso é inevitável. Eu acho que os principais atores dentro dessa virada no futebol brasileiro foi principalmente o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras que, cara, é um time que dos últimos 5 anos ele foi muito sólido, um time que ganhou tudo, que sempre estava competitivo, sabe? Também o Flamengo que ganhou muitos títulos, com altos e baixos. Eu acho que teve uma regularidade maior do Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras ele trouxe pro Brasil, assim, tipo um padrão que não estava tendo, assim, e esse padrão ele teve que ser batido, precisou que outros projetos se organizassem para bater de frente com o Palmeiras. No período de 2019, em 4 Libertadores, 2 foram ganhadas pelo Palmeiras seguidas e 2 foram ganhadas pelo Flamengo. Isso já mostra um pouco que esses dois times estavam um pouco acima do resto, certo? Mas eu acho que esse é o principal ponto. Quando um time começa a se destacar muito acima dos outros, ele vai fazer com que o mercado se movimente. Eu acho que o principal time que mostrou que reverberou com esse crescimento do mercado foi o Botafogo. Que tudo bem, 2023 teve toda aquela trajetória linda e que no final foi um vexame, que acabaram perdendo pro Palmeiras. Mas a gente consegue ver que, 2024 os caras foram, batalharam de novo, ganharam o Brasileiro, ganharam a Libertadores. Então, assim, já deu pra ver que o nível do futebol tá mudando aqui dentro. E outro ponto pra mostrar a relevância do futebol brasileiro é mostrar que grandes nomes do futebol estão vindo pro Brasil. É verdade que eles não estão nos seus melhores momentos, por exemplo, o Memphis Depay, que ele tava ali no Atlético de Madrid, não tava jogando muito bem, mas o cara resolveu vir pro Corinthians. E o cara mudou o time da água pro vinho, assim, tipo, ele joga muito bem pelo Corinthians, o Corinthians estava na zona de rebaixamento, se classificou para a Libertadores no ano passado, então assim, foi uma mudança de chave que precisava de um jogador de muita alta qualidade para vir para cá, e o Brasil ele tá se tornando esse mercado que pode pagar para um jogador como o Memphis Depay, que como eu falei não estava no auge, mas ele pode vir pro Brasil, tá jogando e tá mudando o mercado, assim, tá fazendo com que outros times também abram a cabeça, por exemplo, o próprio Neymar vir pro Santos, assim, sabe, tipo, é uma questão midiática muito grande. O Neymar ele é uma potência do futebol. O mundo inteiro vai querer assistir o futebol brasileiro agora para saber como é que o Neymar tá jogando, entendeu? Bom, o que tá mudando agora? Grandes nomes estão vindo pro Brasil, como eu falei. Neymar, Memphis Depay, Felipe Coutinho. Tem grandes nomes aqui no mercado brasileiro que estão vindo, que é uma opção. É um futebol que tá competitivo, é um futebol que tá sendo visto, tá tendo pagamento, não é igual à Europa, mas existe esse pagamento, existe um dinheiro circulando. Então assim, tá virando um mercado atrativo para jogadores que são de alto nível, que talvez não estão no auge da sua carreira, mas eles têm a oportunidade de vir aqui e jogar bem, jogar com competitividade, sabe, trazer emoção para times com verdadeira vida, sabe, porque eu acho que o principal ponto aqui do futebol brasileiro é as torcidas têm muito amor pelos jogadores, sabe? Tipo, então, ver um cara como, tipo, o Memphis, sabe? Chegando, sendo abraçado pela torcida, o cara querendo abraçar, o cara convidando toda a equipe técnica pra vir na festa de aniversário dele, todos os funcionários do Corinthians, sabe? Você vê essa mudança, você fala, caramba, os caras estão realmente gostando daqui, isso que é bonito de ver, sabe? Bom, e tem um ponto também que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer, nunca a gente sabe o que vai acontecer, sabe? O campeonato passado de 2024, na última rodada a gente não sabia quem que ia ser campeão, claro que o Botafogo tinha um favoritismo muito grande, mas o Palmeiras ainda podia ganhar na última rodada, e assim, a zona de rebaixamento estava uma loucura, tinha, sei lá, 4 times que poderiam ser rebaixados. Aí era um resultado um com o outro, assim, foi um campeonato muito louco, porque de um lado tava no topo da tabela times batalhando para ver quem que ia ser o campeão, e embaixo vários times batalhando para quem ia ser rebaixado, assim. Tá um nível competitivo muito alto, sabe? É um campeonato onde um pequeno pode ganhar do grande do dia pra noite, a gente não sabe o que acontece, é muito imprevisível o futebol brasileiro. Bom, além do futebol brasileiro estar ficando muito competitivo, isso tá trazendo um gosto diferente pro campeonato. No futebol sul-americano a gente tá sendo completamente dominante, porque desde 2019 só times brasileiros estão ganhando a Libertadores. E vamos lá, desde 2019 teve 2 finais que tiveram times que não eram brasileiros. Ou seja, 2019 teve River Plate e Flamengo. Beleza, teve um time argentino. Aí no ano seguinte, Palmeiras e Santos, 2 brasileiros. Depois 2021, Palmeiras e Flamengo, 2 times brasileiros de novo. Depois 2022, Flamengo e Atlético Paranaense, de novo 2 times brasileiros. Aí em 2023 teve Fluminense contra Boca Juniors,
que beleza, quebrou um pouco com isso, mas mesmo assim o argentino não ganhou. Eles estavam lá, mas olha essa hegemonia do futebol brasileiro na Libertadores, coisa que quando eu era pequeno era difícil você ver um time brasileiro estar ganhando, assim, agora a gente é quase que óbvio que vai ser um time brasileiro, a gente só não sabe qual que vai ser. Bom, e só pra concluir o vídeo aqui, eu acho que essas são as minhas opiniões, eu acho que tudo isso tá muito baseado no futebol que eu vejo acontecer na TV, então assim, você vê que o futebol tá ficando mais rico, tá ficando mais bonito de ser visto. Acho que em relação ao futebol europeu, não tem comparação ainda, não tem, assim, é difícil a gente se comparar porque o dinheiro envolvido todo no futebol europeu é completamente diferente, sabe? Mas a gente tá tendo um futebol mais competitivo, um futebol mais bonito de ser visto, sabe? Um futebol mais bacana. A gente tem umas qualidades que o futebol europeu não tem, que é essa imprevisibilidade. A gente sempre tá, tem um time novo que pode ganhar. Eu acho que isso deixa o jogo mais divertido. Comenta aqui embaixo, você concorda com as coisas que eu falei? Você discorda? Me diz o que você acha. Eu queria pedir encarecidamente pra você que a gente tá começando esse canal. Se puder, dar um like pra demonstrar pra gente que você gostou do vídeo, ia ser muito legal. E se você puder se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente tá querendo fazer um conteúdo de alta qualidade aqui pra trazer pra você. Até semana que vem. Falou, galera. Tamo junto.